Oi, colegas, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho a respeito de atividade econômica em uma sequência de vídeos tratando da economia brasileira, buscando fazer um retrospecto histórico de como era a nossa atividade econômica, para a gente tentar chegar a alguma conclusão e instigar você a pensar sobre como que é a nossa economia no tempo presente, e você vai perceber que talvez não tenha muita diferença do passado, não. Tá? Então, pegando o que os autores nos trazem sobre o retrospecto da atividade econômica brasileira, nós vamos visualizar que a nossa atividade econômica, segundo os autores, de 1500 a 1930, esteve pautada na chamada agroexportação. Olha, a própria palavra fala agroexportação, ou seja, extrativismo vegetal, extrativismo pautado no setor primário da atividade econômica, que vai gerar a exportação e a venda do produto gera receita para o Brasil. Eu te pergunto, nós ainda temos uma característica no tempo presente do setor primário da economia ser, em certa medida, especialmente nos períodos de crise de 2008 para cá, né, 2008 para cá, a gente tem, de acordo com dados do próprio Ministério da Economia, o setor primário agroexportador como sendo um dos que puxam a atividade econômica, especialmente nas fases de crise. Então a gente não modificou muita coisa do passado, não, nesse sentido. Tá? O que está sendo exportado modificou, mas a gente tem o setor primário ainda como sendo um dos carros-chefes da atividade econômica brasileira. O que nos deixa entender que a nossa indústria não está totalmente, completamente fechada no sentido de desenvolvimento. Ainda existem setores industriais que não estão plenamente desenvolvidos no Brasil. Tá certo? Então eu preciso importar de fora alguma coisa que eu não produzo aqui dentro. Vamos seguir aqui no nosso raciocínio? Então, quando a gente fala de primeiro período, a gente está tratando da agroexportação. Primeira característica, um produto principal como sendo o carro-chefe. Uma segunda característica, existia mobilidade entre o setor da atividade econômica. Como assim, Cristiano? Setor de atividade econômica? Eu tinha lá uma atividade principal, por exemplo, o café, e eu tinha uma atividade secundária, por exemplo, agricultura de subsistência e pecuária. Então, na fase de desenvolvimento daquele produto que era o carro-chefe da economia nossa, o que, que eu tinha? Pessoas do setor secundário migrando, caminhando, vindo para se ocupar na atividade do setor principal, ou seja, da atividade principal, no caso, o café. Quando, por exemplo, essa atividade principal, vamos pegar lá a borracha, o açúcar, essa atividade principal ela começava a entrar em decadência, os trabalhadores que estavam ocupados aqui voltavam para a atividade secundária, que nesse caso aqui era representada pela agricultura de subsistência e pela pecuária. Então a gente tem aí, vamos dizer, internamente, uma migração de mão de obra. Mão de obra barata, escravos, etc., ou mão de obra paga. A partir da libertação dos escravos, a gente tem aí a questão do pagamento de salário dos trabalhadores livres. Né? Então a gente tem uma mobilidade aí também em relação a isso. Uma outra característica dessa fase agroexportadora é que o Brasil não controlava a dinâmica do mercado externo, ou seja, não controla o mercado externo. Eu te pergunto, o Brasil hoje consegue controlar o mercado externo dos produtos que ele vende? Eu creio que não, né? Então, uma característica que no passado a gente tinha, eu visualizo que a gente ainda tem aqui. A gente pode ter uma bagagem um pouco melhor em termos de tentar negociar, mas a gente não controla. Para falar a verdade, eu creio que país nenhum controla o setor externo, né? Ele pode tentar firmar acordos para manter uma estabilidade comercial. Mas dependendo do país com o qual o Brasil negocia, esses acordos acabam sendo descumpridos. Né? Outra questão que nós temos é a pauta de exportação, ou seja, aquilo que era exportado eram poucos produtos. E a pauta de importação, ou seja, aquilo que entrava, que era comprado pelo Brasil, era muito variado. Os produtos que o Brasil exportava eram basicamente setor primário. Os produtos que o Brasil importava envolvia produtos do setor primário, mas também produtos manufaturados. Observem, eu exporto produto com baixo valor agregado e eu importo produto com alto valor agregado. Tem diferença do tempo presente, colegas? A gente sabe que o Brasil, né, tem exportado ferro e em algumas situações, é um exemplo clássico que é citado, importa o aço. Ou seja,
Eu mando para fora um produto de baixo valor, porque não foi trabalhado, não foi beneficiado, e eu importo esse mesmo produto trabalhado, beneficiado por outro país. Eu pago mais caro. Outra situação, nós temos aí esse setor como sendo o principal gerador de riqueza e renda e emprego. Se existe crise externa, eu tenho vulnerabilidade às crises externas. Eu te pergunto, o Brasil hoje tem ou ainda não tem vulnerabilidade a crises externas? Corrigindo a frase. O Brasil tem ou não tem vulnerabilidade no tempo presente a crises externas? A gente sabe que qualquer país do mundo, quando ocorre uma crise internacional, acaba afetando todos. Alguns são mais afetados, outros são menos afetados. A gente também ainda continua, de certo modo, com essa característica na nossa atividade econômica. Tá? Um pouco menos, vamos falar, significativa, mas as crises externas ainda nos afetam. Tá certo? Nós também temos como uma característica uma coisa chamada efeito irradiador do setor principal. O que a gente está querendo dizer com isso? Segundo o que os autores nos trazem. Esse setor exportador, primário exportador, ele gera impactos em outros setores da atividade econômica, com maior ou menor propensão, de acordo com o seu desenvolvimento, ou com a sua importância na geração de renda, geração de riqueza, geração de atividade econômica propriamente dita. Então, esse setor dinâmico, ele é o exportador. Nós tivemos aí, recentemente, de 2000 para cá, alguns períodos específicos em que nós tivemos o setor exportador como sendo o setor dinâmico da atividade econômica, puxando a nossa atividade econômica, não deixando cair a um patamar muito, vamos falar assim, baixo, né? Ruim. Outra questão que nós temos é que lá no passado a gente tem uma concentração de renda. Então, esse setor que puxava a atividade econômica, ele concentrava renda nele mesmo. E aí gerava desigualdade de distribuição de renda e riqueza no país. Eu te pergunto, mesmo não estando totalmente dentro da agroexportação como sendo o único setor dinâmico da nossa atividade econômica, existe igualdade na distribuição de renda no Brasil? Existiu a algum momento igualdade de distribuição de renda econômica no Brasil? Vamos colocar mais lenha na fogueira? Existiu ou existe igualdade de distribuição de renda em outros países do mundo? Será que existe mesmo? Pesquisem, instiguem, coloquem a mente suas para criticar e visualizar e ver e raciocinar sobre o que nos é apresentado, sobre a igualdade de renda que é tão falada em vários países, inclusive aqui no Brasil. A gente sabe que isso não existe, gente, na prática. Tá? Então, pesquisem, que isso é um ponto para ser pesquisado e investigado por você. Tá? Vamos lá para o nosso segundo ponto? Outros aspectos envolvendo essa atividade econômica é que o Brasil ele dependia das condições do mercado internacional de exportação. E o preço internacional, ele que era comercializado, o Brasil não conseguia controlá-lo. Como nós dissemos também há um tempo atrás, ele não controlava as condições do mercado externo. Então, outros países, e ele também não controlava a oferta. Hoje a gente pode dizer que o Brasil também não controla a oferta dos produtos que ele fabrica, assim como outros países também não. Mas naquela época era mais forte. Então o Brasil também não controlava o preço internacional, não controlava as condições de mercado internacional e não controlava a oferta. Obviamente a concorrência vem com tudo e a gente tem uma crise de superprodução do café, que é o principal representante da atividade econômica, e a gente está falando de 1930 aí, né, que é o marco que os autores nos trazem como sendo da atividade agroexportadora no Brasil. E essa atividade então entra em decadência e a gente tem que encontrar uma nova solução para a atividade econômica brasileira. Vamos dar um tempo aqui, vamos lá para o nosso segundo vídeo para a gente fechar essa parte de agroexportação e continuar com o processo de substituição de importação? Até daqui a pouco.